Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero fazer uma apresentação sobre a Hold. Você vai descobrir assim, como que funciona, para que serve, os fundamentos, as vantagens, de onde veio. Então, vamos lá. Eu criei uma pequena apresentação bem curtinha, só para você começar a se familiarizar com essa plataforma hoje no mundo dos negócios, que vale muito a pena investir numa holding. Você que é empresário, você que possui patrimônio, que você que possui herdeiro, você que possui uma clínica, possui uma empresa, você que possui uma fazenda. Hoje, o mundo dos negócios está muito focado para a hold. Então, que isso aqui seja assim, um primeiro passo para você se familiarizar de como que funciona um sistema de hold, ok? Claro que aqui as informações são bem simples, ok? Mas muito rica. Vamos lá? Eu vou compartilhar uma tela aqui. Vamos lá. Cadê a minha apresentação? Ah, some, né? Está aqui. Compartilhar. Vamos lá. Origem. A origem da hold. Vamos lá. A palavra hold deriva da expressão to hold, originada do inglês e traduzida é segurar, deter, manter, agarrar. E você vai ver que é exatamente isso, que a função da hold, na verdade, na prática, é de gerenciamento, de controle. E faltou aqui um controlar, né? Mas ela quer segurar o patrimônio, ela vai proteger o patrimônio, ela protege não só a empresa, como o empresário em si. E, além do mais, o grande diferencial desse sistema é o quê? É o controle e o direcionamento do trabalho, a direção das informações, como nós vamos ver durante essa apresentação. E, em linhas gerais, como eu disse, uma hold ela atua como uma sócia principal e é responsável pela tomada de decisões e gerenciamento das empresas subordinadas. Ou seja, você pode começar até pequeno, criando uma hold. Além do mais, você pode criar uma hold do zero, de patrimônio. Tá? Você que é empresário, que você está começando a sua vida agora, você pode ser, inclusive, um funcionário público, que nada impede. O que você não vai poder é administrar o patrimônio. Você não pode estar à frente da administração, mas você pode ter uma empresa, nada impede. Então, você pode começar com uma empresa do zero e ir crescendo. À medida que você vai ganhando o seu dinheiro, você pode investir nessa empresa. E o mais importante, que é bem interessante, que nós vamos ver lá na frente, que a hold ela participa, ela pode participar de outras empresas. Aliás, a função dela é exatamente isso, ter participações em empresas. Vamos lá. A essência da holding, no caso, pela sua própria essência, são empresas que têm um objetivo principal, como eu disse anteriormente, a participações em empresas sócias. Ou seja, ela pode ser unicamente ser uma empresa para gerenciamento, controle, subordinação, sabe? Manter todo mundo controlado ali, determinar fusão, e até mesmo nas chamadas nas holdings familiares, o patriarca, a matriarca, os pais, eles não perderão os poderes inerentes da posse, do patrimônio que ele tem. Mesmo doando o patrimônio, ele não vai perder nem um segundo sequer do poder que ele tem sobre o patrimônio dele. Diferentemente de uma doação, diferentemente no caso de deixar os bens ir para inventário, ou seja, até como uma forma de planejamento também, que é muito importante a gente falar da holding, como um planejamento estratégico, não só empresarial, como familiar também, tá ok? Olha só, as holdings atuam, como que a holding ela vai atuar? Na chamada subsidiária, esse tipo de empresa atua como cotista ou acionista, que são empresas gerenciadas pelas holdings e seu patrimônio é composto, em parte ou totalmente, por sociedades diversas, tendo como base a Lei de Sociedade Anônima, que é a Lei 6.604 de 76, ou seja, isso não é novo, já vem sendo aplicado aqui no Brasil há quase 50 anos,
tá? Então, isso não é novidade, mas só agora, graças à internet, que vem sendo divulgado esse sistema empresarial fantástico, ok? Então, assim, quanto à sociedade por ações, sendo possível formar uma empresa que participe de outras empresas. Ela vai participar de outras empresas com a função de gerenciamento, não só de gerenciamento, mas uma função de participação, que é um gênero, ok? Vamos lá. As funções de uma empresa holding, ela vai atuar como sócia principal e é responsável pela tomada de decisões e gerenciamento das empresas subordinadas. A principal função da holding é regular as demais empresas que fazem parte da sociedade. E isso é muito interessante também no que diz respeito à questão societária em si, porque não só vai ter aquela parte de um objeto, do objeto social do contrato, mas também dentro da holding nós podemos ter ali um acordo de sócios para determinar, inclusive, a entrada e saída de sócios, o término da sociedade, caso de falecimento de sócio, caso de compra e venda de ações dentro da sociedade, compra e venda da própria empresa entre os sócios. Houve conflito, inclusive, é bem interessante a parte do acordo de sócios, é essa questão, como é que fica determinado um conflito entre sócios, um conflito entre os sócios, e esse sócio, aliás, eles podem ser até herdeiros. Você imagina só uma questão, uma situação onde um patriarca deixou o patrimônio para os seus herdeiros e ali já ficou determinado o seguinte: olha, em caso de dissolução, quer dissolver, quer vender esse patrimônio, essa fazenda, quer vender esse sítio, essa empresa, ok, quem quer sair dessa empresa? O fulano quer sair, tá? Ok, olha só, você vai poder sair dessa empresa sim, ok? Mas daqui a tanto tempo e você vai receber daqui a tantos anos, ou em tantos anos. Então, tudo pode ficar acordado ali diretamente entre os sócios ali, pode ter isso estabelecido, tá bom? Os tipos de hold, é até interessante falar nesse assunto, isso aqui é só um rol, eu coloquei, claro, isso aqui é um rol exemplificativo, que não vai terminar aqui. Olha só, eu coloquei holding pura, mista, é o que nós vemos no dia a dia, holding pura, holding mista, patrimonial, administrativa, de controle, holding de participação, holding familiar, mas, claro, que isso aqui são exemplos. Aqui nós podemos colocar holding médica, holding de dentista, holding de clínica odontológica, uma holding criada por uma holding rural. Então, assim, os exemplos são vários, só tem o seguinte: a essência da holding, no caso, que é o quê? Que vai ser o controle, que vai ser a participação, que vai cuidar do patrimônio, que vai cercar o patrimônio ali, com cláusulas, várias cláusulas ali de proteção patrimonial, de proteção dos sócios. Então, por exemplo, no caso de uma holding médica, no caso, proteger os sócios ali, os médicos, a própria clínica que possui ali materiais caríssimos, né? Equipamentos caríssimos. Uma empresa, uma empresa rural, no caso, que tem equipamentos de milhões, né? Imagina, você ter que penhorar um trator que custa 1 milhão, 2 milhões de reais por conta de dívida. Só tem o seguinte: no caso de um dissabor, né? de um problema que houve, uma seca, que a empresa não vai conseguir pagar aquela dívida, e aquele bem que foi comprado lá atrás, ele pode responder, né? Uma dívida trabalhista, aquele patrimônio pode responder por isso, e isso não faz sentido. Aquele empresário que comprou um apartamento, que comprou a casa de campo, que comprou uma casa na praia, que comprou um sítio há 10, 15, 20, 30 anos atrás, aí com problema hoje numa empresa, por exemplo, num pós-pandemia, a empresa tem problema sério financeiro e acaba quebrando, e o saldo que ele tem
e ele vai ser executado, e esse patrimônio, e dentro dessa execução, todo o patrimônio dele vai responder, e ele pode ter isso guardado dentro dessa empresa cofre, que está lá como participação, e ele administrando essa empresa. Não é maravilhoso isso? E, como eu disse, as vantagens, não tem nem como elencar as inúmeras vantagens aqui, mas eu coloquei algumas. Olha, economia no pagamento de impostos, planejamento sucessório, facilita na declaração de imposto de renda, possibilita o acesso mais fácil a capital com menor custo, além de um aumento de garantia junto a credores. Você imagina no caso, isso é muito interessante, no caso de uma holding rural, você imagina hoje, vai lá um fazendeiro com 70 anos de idade aproximadamente, ele vai no banco para fazer um empréstimo de um trator que custa R$500 mil e com prazo de pagamento de 15 anos. Bom, o gerente, ele quer emprestar esse dinheiro. O gerente do banco, ele tem esse dinheiro. Só tem que, pela idade e pelo prazo e pelos cálculos que ele tem ali, olha, esse senhor aqui, ele pode morrer, pela expectativa de vida, ele pode morrer, então não é seguro para o banco. Então, se tiver criada uma holding rural, onde ele já transferiu todo o patrimônio, inclusive até o próprio gerenciamento daquela empresa para um filho mais velho ou um administrador, então ele já tem tudo ali bacana ali, a parte contábil dele, tudo sequinha, para entregar para o gerente do banco aquilo ali. Ô, gerente, olha, ok, é uma empresa séria, sabe? É um empresário sério. Isso aqui eu posso emprestar, ele pode comprar o meu trator aqui e pagar em 15 anos, certo? Mesmo que ele pague antes disso, mas ele consegue esse empréstimo. No setor de imóvel, é a mesma coisa, facilidades enormes, com valor de imposto bem reduzido se comparado à pessoa física, uma economia de tributo na declaração de imposto de renda. Por exemplo, na holding paga 15 e poucos por cento, numa pessoa física vai pagar 32%, e não para por aí. Isso ocorre também em caso de ganho de capital, que vai ser 9,07% para empresas desse tipo. Então, assim, as vantagens que as holdings têm em cima dela são enormes. Isso aqui é só algumas coisinhas que eu pensei só para convidar vocês a constituir uma holding que vale muito a pena. Tá legal? Olha só, se você gostou dessa apresentação, deixa um like aqui para fortalecer o canal, tá? Compartilha essa informação com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E se você é inscrito, deixa um like aqui. Um forte abraço e até a próxima.